Bom dia! Hoje eu vou fazer uma revisão para vocês sobre os ciclos biogeoquímicos. Bem, gente, o que vai ser esse ciclo biogeoquímico? É a transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, ou seja, é um circuito, tá? É um círculo, é uma circulação de elementos químicos entre a natureza e os seres vivos, tá? Então, entre a questão do ambiente, esses compostos químicos, eles passam, né, do ambiente para os seres vivos e, consequentemente, do corpo dos seres vivos voltam para o ambiente. Por isso que é ciclo biogeoquímico. Então, de acordo com Anthony Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nesse ciclo, a gente vai ver isso, a transformação dos compostos químicos. Vamos começar com o ciclo da água. Então, como eu falei, a água, gente, ela está presente na atmosfera, no solo, existem as águas superficiais, as águas subterrâneas, existe água nos seres vivos, né? E essa água, ela vai ser constantemente trocada nesses aspectos, da atmosfera para o solo, né? Do solo para as águas superficiais e por aí vai. Então, esse ciclo da água influencia diretamente nas condições climáticas do planeta, por isso que é um ciclo bem importante, né? Olha só, nós temos aqui a composição de água, onde observem que 2,5%, né, do nosso... Apenas 2,5% é água doce. A grande maioria que nós temos no nosso planeta é água salgada, 97,5% é água salgada, tá? E dessa água doce, nós temos a seguinte distribuição: 68,9% calotas polares e geleiras, 0,3% rios e lagos e 29,9% em água subterrânea e 0,9% em outros reservatórios. Então, o ciclo da água, ele vai ser dividido em pequeno ciclo, né, que é um ciclo curto, onde você vai perceber que vai haver o circuito da água que ocorre somente entre o ambiente, né, somente entre o ambiente em si, ok? Ou seja, através dos processos de transformação química, né, da água, como os processos de evaporação, né? Quando a água ela esquenta, então ela vai passar da forma líquida para a forma gasosa. Então é aqui que a água entra na atmosfera, na sua forma de vapor, e nas nuvens, né, vai haver a condensação, onde vai ser a transformação da água do seu estado gasoso para o estado líquido, ou seja, retornam e reabastece lagos, rios e mares. Então, esse é o pequeno ciclo. Quando a gente fala em grande ciclo, é um ciclo mais longo. Por quê? Porque o percurso dessa água, ela vai envolver aí, como vocês podem perceber, os seres vivos, as plantas, os animais, né? Então, por exemplo, os animais, eles transpiram, as plantas transpiram e respiram, os animais também. Então, essa água, ela vai evaporar, né, do corpo dos animais e das plantas para a atmosfera, e aí vai haver o processo de condensação. A planta aqui, ó, absorve água, transpira e por aí vai.
Então, quando eu falo em grande ciclo ou ciclo longo da água, eu tenho que levar em consideração que vai haver a participação dos animais e das plantas, dos seres vivos, além do ambiente. E o pequeno ciclo é apenas essa troca, essa circulação da água no ambiente. Então, a transferência de água, ela ocorre por esses processos físico-químicos, como a evaporação, né? Que no caso, como eu já falei para vocês, a água vai esquentar e ela sobe em forma de vapor para a atmosfera. A evapotranspiração. O que é isso aqui? Quando envolve a evaporação através do processo de transpiração dos seres vivos para a atmosfera. Precipitação. O que vem ser precipitação? É quando a água está na atmosfera e ela retorna na sua forma líquida para reabastecer os corpos de água e o solo. Ou seja, precipitação de chuva, né, quando a chuva cai. Escoamento. O que é o escoamento? É quando a água ela escoa pela superfície do solo e acaba nos corpos de água, como os rios, lagos, mares. Infiltração, quando a água ela penetra no solo e é absorvida pelas camadas do solo mais profunda. Então, vai haver o processo de infiltração da água. Bem, basicamente é isso sobre o ciclo da água. Vamos aqui para o ciclo do carbono. O carbono, gente, é um elemento químico que forma, né, a matéria orgânica, ou seja, toda a matéria orgânica, ela tem o carbono na sua constituição. E que matéria orgânica é essa? São os glicídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios. E nós conhecemos o carbono também como na constituição do CO2, que é um gás, certo? Que vai ser utilizado, né, pelas plantas para ela fazer o processo da fotossíntese e produzir a sua matéria orgânica. Então, as plantas, não só as plantas, mas alguns outros seres, como as algas, bactérias, elas retiram esse carbono presente na molécula de gás carbônico, né? Que é o CO2. Então, na fotossíntese vai haver o quê? A fixação do CO2. O CO2 é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Então, as plantas, algas e algumas bactérias, elas conseguem fixar esse gás carbônico para, então, realizar a fotossíntese ou a quimiossíntese. Existe também já o processo em que, em vez de fixar o gás carbônico, o gás carbônico ele vai ser liberado, né, para o ambiente. E esses processos envolvem a respiração, né, quando os animais e as plantas respiram, eliminado o CO2 para o ambiente, o processo também de combustão, que é a queima, certo? Vai liberar o gás carbônico, qualquer queima, e a decomposição, tá? Que envolve aí a degradação da molécula orgânica, a transformação, e nesse processo também é liberado o CO2. Então, nós temos esse gás carbônico presente na atmosfera. Então, esse gás carbônico, ele vai ser assimilado no processo de fotossíntese para a produção de matéria orgânica. E os animais e plantas, né, que já obtiveram a matéria orgânica, acaba liberando para o ambiente CO2 através do processo de respiração, de combustão
e de decomposição, como eu já mencionei. Bem, qual a relação do gás carbônico e o efeito estufa? Vocês já ouviram falar no efeito estufa. O que é esse efeito estufa? É quando o calor é retido próximo da superfície, né, devido à presença de determinados gases na atmosfera, que são os gases do efeito estufa. Então, você percebe aqui nesse esquema, ó, que o calor, ele do Sol, ele aqui, ó, aqui é a atmosfera. Então, a radiação solar, ela tende a atravessar a atmosfera, né? Bater aqui no planeta Terra para aquecer, e boa parte tem que ser, né, irradiada, ou seja, tem que voltar, né? Tem que atravessar a atmosfera e voltar. Mas o efeito estufa quer dizer que, ó, que aqui próximo da superfície, né, devido a determinados gases presentes aqui, que é os gases do efeito estufa, vai haver a retenção de calor aqui. Então, vai superaquecer o planeta. Então, o CO2, quando a gente fala em gases do efeito estufa, vocês vão lembrar logo do CO2, que é um GEE, ou seja, gás do efeito estufa. E segundo a IPCC, seu acúmulo na atmosfera é que vai aumentar a retenção de calor, contribuindo para o aquecimento global. E aí nós temos isso tudo intensificado, causado por ações antrópicas. O que são ações antrópicas? São atividades realizadas pelo homem, como atividade industrial, intensifica esses gases do efeito estufa, intensifica a liberação de CO2, né, provocando aí uma aceleração do aquecimento para o planeta. Utilização de combustíveis fósseis, que são aqueles derivados do petróleo, né? Que são recursos não renováveis, então aquecem muito, como a queima da gasolina, por exemplo, tá ok? As indústrias, as queimadas, os desmatamentos, né? Então, áreas que são florestadas e de repente ela, por ação antrópica, ou seja, do homem, aquela área é queimada ou é desmatada. Então, vai haver muita liberação do CO2, intensificação do efeito estufa, lógico. Para isso também nós temos que antes da liberação do CO2 na atmosfera, esse CO2 ele é absorvido, né, através da fotossíntese. E aí é que entra a questão dos biocombustíveis, porque eles vão ser absorvidos através da fotossíntese. Então, ó, aqui é uma cadeia do biodiesel, né? Para vocês verem, aqui nós temos um recurso renovável, que é um biocombustível, que antes de liberar o CO2, ele absorve o CO2, né, no processo fotossintético, e a partir desses recursos renováveis vai ser extraído o óleo, né? Esse óleo pode ser reciclado, esse óleo vai ser utilizado, né, nesse processo de reciclagem para a produção do biodiesel e, com isso, a produção do combustível renovável, né? Que esse combustível vai ser utilizado, né, nos veículos. Então, essa é uma cadeia de biodiesel. Aqui, ó, você percebe logo uma assimilação do CO2, né? Antes da liberação. Agora aqui, ó, o dióxido de carbono,
ele é liberado logo, né, pelas indústrias, pelos veículos, né? Então, eles vão ser liberados. As plantas, elas absorvem para fazer a fotossíntese. Então, nesse processo, vai ser uma planta, no caso de um biocombustível, tipo cana-de-açúcar, pode ser utilizado na usina de etanol, para a produção do etanol, para a utilização do etanol, que é o álcool. Então, em relação à utilização dos biocombustíveis, você vai ver uma absorção rápida, né? E você vai perceber uma reciclagem aí bem eficiente. Vamos ver aqui as considerações do ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio é um gás atmosférico que é utilizado na respiração dos seres vivos e podemos encontrar esse gás também na molécula de água, que é H2O, e esse gás oxigênio, ele vai ser liberado, produzido, né? Ele vai ser retirado aqui da molécula da água no processo da fotossíntese. Então, o gás oxigênio presente na atmosfera, utilizada na respiração dos seres vivos, é proveniente da molécula de água, na quebra da molécula de água no processo de fotossíntese. Veja só, aqui nós temos o gás oxigênio, como eu falei para vocês, os seres vivos respiram gás oxigênio, e esse gás oxigênio, ele é sintetizado no processo da fotossíntese pelas plantas, tá? Então, para que haja um processo de combustão, é necessário o comburente, que no caso é o gás oxigênio. E esse gás oxigênio é utilizado na respiração dos animais e também das plantas. Então, o oxigênio é o receptor final dos íons de hidrogênio, é quem recebe os íons de hidrogênio durante o processo de respiração celular, e ele é liberado a partir da fotólise da água. O que é a fotólise da água? É a quebra dessa molécula de água a partir da luz no processo da fotossíntese. Então, quando a planta está fazendo a fotossíntese, o gás oxigênio vai ser proveniente da fotólise, ou seja, da quebra a partir da luz da molécula de água, é que vai haver a liberação do oxigênio, tá? Então, como eu falei para vocês, o oxigênio é um receptor final dos íons de hidrogênio no processo de respiração celular na cadeia respiratória, onde eu tenho aqui 10 moléculas de NADH2 mais 2-FADH2 mais 6O2, produzindo 34 ATP mais 12 H2O. O que vem ser isso aqui? Isso aqui justamente são os receptores, né, de hidrogênio, ó. Então, NAD é o quê? É uma coenzima, tá? Que é a nicotinamida adenina de nucleotídeo. Então, recebe esse gás, esse íon hidrogênio, o FAD também, né? Que é um receptor, recebe para a produção do ATP. O que é o ATP? É a energia que a célula necessita para realização de suas funções, que é a adenina trifosfato, e a produção de 12 moléculas de água nesse processo. Isso na respiração celular. E na fotossíntese, que vai haver a fotólise da água, como eu falei, a partir da luz, essa molécula de água, ela vai ser quebrada em hidrogênio mais oxigênio e é liberado aí elétrons. Bem, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, gente, quando a gente vai pensar nas proteínas, as proteínas, elas são constituídas de aminoácidos, e os aminoácidos têm nitrogênio na sua constituição, tem
a questão dos nitrogênios nas bases nitrogenadas dos nucleotídeos, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, o nitrogênio é importantíssimo. E 78%, gente, do gás da atmosfera é nitrogênio. Então, é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera. É o gás nitrogênio. E as plantas, apesar de terem grande quantidade na atmosfera, as plantas e os animais não conseguem utilizar diretamente o nitrogênio da atmosfera, elas não conseguem assimilar o nitrogênio. Então, vai haver processos químicos e físicos denominados de fixação e a transformação desse nitrogênio que está na atmosfera, e esse processo de fixação, de transformação, vai ser realizada pelas bactérias que estão presentes no solo. Então, por quê? Porque os animais e as plantas não conseguem absorver, mas as bactérias que estão presentes no solo, sim. Então, as bactérias elas vão contribuir muito para o ciclo do nitrogênio. Então, nós temos muito nitrogênio na atmosfera. Então, esse nitrogênio ele vai ser fixado por ação das bactérias que estão presentes no solo. E aí vai acontecer o processo de amonização, que é a produção da amônia, né, o nitrogênio aqui. O processo de nitrificação, que é a presença também do nitrogênio, tudo por ação de bactérias, do nitrato. Só então, esse nitrogênio, quando ele passa a ser nitrato, que é uma forma menos tóxica, é que as plantas conseguem absorver esse nitrogênio do solo, né? E ela também consegue absorver uma pequena parte na forma de amônia. E é esse nitrogênio em que então vai passar do corpo das plantas para o corpo dos animais. Aí os animais, as plantas, quando morrem, entra no processo de decomposição. Aí acontece o processo de amonificação, ou seja, o nitrogênio que estava presente no corpo das plantas e dos animais volta para o ambiente em forma de amônia. E como que esse nitrogênio ele volta para a atmosfera? Através desse processo aqui, onde o nitrato vai ser transformado em gás por ação de bactérias que são chamadas desnitrificantes, e aí vai ocorrer o processo chamado desnitrificação, tá ok? Então, nesse processo aqui, que a amônia é transformada em nitrito, só que o nitrito ele é muito tóxico, então as plantas não podem absorver. Aí, esse nitrito vai ser transformado em nitrato. Todo esse processo é chamado de nitrificação, realizada por bactérias. Aí, quando esse nitrogênio ele chega na forma de nitrato, é que as plantas, que é uma forma menos tóxica, né? É que as plantas conseguem absorver. Então, vai ter a fixação, o processo de fixação do nitrogênio gasoso, como eu falei, por ação de bactérias, né, presente no solo, que são bactérias do gênero Rhizóbio, que vai transformar esse nitrogênio gasoso, primeiramente em amônia, certo? Então, esse processo em que a amônia vai ser transformado em nitrito, que é o NO2, né? Já sofre a ação desse outro grupo de bactérias aqui, que são chamadas nitrosomonas. E quando o nitrito ele é transformado em nitrato, entra em ação outro grupo de bactéria que é a Nitrobacter. E esses processos de transformação de amônia para nitrato e para nitrito e para nitrato é chamado nitrificação. E quando na sua forma de nitrato passa a sua forma gasosa para então voltar para a atmosfera, eu tenho uma ação de desnitrificação que é realizada por bactéria do gênero Pseudomonas.
Nas raízes de leguminosas, como feijão, soja e ervilha, existe alguma associação com bactérias que são fixadoras de nitrogênio na sua forma gasosa. Então, você percebe aqui uma relação ecológica mutualística, certo? Entre raiz de leguminosas e bactérias do gênero Rhizóbio. Então, as bactérias, elas conseguem fixar o nitrogênio da forma gasosa e as plantas leguminosas, elas necessitam de solos nitrogenados. Então, aí é uma relação de troca, né? E aí, por isso, é que é importante cultivar leguminosas no solo, às vezes desgastado, porque essas leguminosas, elas vão fornecer o nitrogênio para o solo. E esse processo aí a gente chama de adubação verde. E fazer a rotação de cultura. O que é a rotação de cultura? É quando vai haver uma consociação de culturas. Por exemplo, planta-se o milho, né? Monocultura, vamos dizer, é só plantação de milho, é só plantação de feijão. Só que tem uma hora que o solo, ele fica infértil, ele fica desgastado, ele fica pobre de nitrogênio. E as plantas, elas precisam de nitrogênio. Então, faz-se a rotação de cultura, ou seja, coloca uma parte da plantação intercalada entre milho e feijão, por exemplo. Estou dando um exemplo do que é a rotação de cultura. E esse processo de obtenção de amônia, né, vai haver a liberação de energia. Aqui é o gás, o nitrogênio na forma gasosa, reage com com hidrogênio para formar então a amônia. E nesse processo vai haver liberação de energia. Então, essa é a obtenção da amônia. Em laboratório, a amônia é produzida em temperatura de 450 graus Celsius e em pressão de 200 atm. O processo foi desenvolvido em laboratório por Fritz Haber em 1908, industrialmente por Carl Bosch. Produzido em escala industrial pela Alemanha durante o período da Guerra Mundial, que é um componente explosivo. E atualmente é utilizado na produção de fertilizante para utilização na agricultura.